Pessoal, tudo bem? Que sejam todos bem-vindos aí na disciplina de tratamento de efluentes líquidos, primeiro semestre de 2021. A nossa primeira aula hoje, né? Então, vou explicar para vocês um pouco a regra da disciplina, vou explicar um pouquinho questões de avaliação, de projeto, vou mostrar para vocês como é que a gente vai andar na disciplina, né? Quais são as atividades, como é que vão ser distribuídas as semanas e para vocês ficarem mais familiarizados, e vou passar alguma coisa aqui também só para a gente introduzir nessa explicação que eu for dar para vocês sobre como é que a gente vai trabalhar. Aí eu já vou adiantando alguns conceitos, alguns conteúdos que vocês vão ver aí durante o semestre. Então, todos bem-vindos e vou me dedicar ao máximo aí para que essas aulas sejam mais próximo do que a gente faria presencialmente. Eu sei que não é impossível, porque numa aula presencial, quem já fez matéria comigo, acho que aqui, não sei se alguém já fez presencialmente, muito das aulas é aula que a gente coloca para os alunos para trabalhar, para desenvolver atividade, fazer projeto, e eu vou meio que como um consultor, né, ajudando nesse desenvolvimento. E aqui é difícil, assim, porque depende muito de vocês. Eu vou estar sempre à disposição no horário da aula, em outros horários, vocês que vão me dizer, de repente é o melhor horário para vocês. Mas se não tiverem as dúvidas, né, não tiver o questionamento, não tiver essa busca, aí fica com uma coisa muito passiva, né? Eu vou passar aqui os conteúdos, vou dar as videoaulas que algumas estão gravadas, vou fazer esses encontros, normalmente são para resolver problemas, tirar dúvida, resolver exercício, e não vai ter o retorno. Então, recomendo vocês a realmente seguir o nosso roteiro, participar dessas aulas síncronas que a gente vai ter. São aulas que, teoricamente, vocês já vão ter que vir com o conteúdo assistido, tá? Vocês vão ter que vir já com a matéria, com o conhecimento da matéria, para a gente aqui, basicamente, tirar dúvidas mesmo. Ver questão de algumas dúvidas que você tem, alguma dúvida que ficou do exercício. E aqui eu tenho essa ferramenta, né? Que vocês vão ver que nas aulas gravadas, como eu gravei ela já faz um tempo, eu não tinha, mas eu adaptava, né? Eu conseguia fazer uma lousa bem arcaica assim, agora ficou um pouquinho melhor, a gente consegue trabalhar, consegue resolver, eu consigo mostrar. Então, assim, dá para fazer uma coisa bem legal, tá? Dá para fazer uma coisa bem legal, bem próxima, assim, porque eu percebo às vezes, como estou na coordenação, às vezes muitos alunos reclamam dessa falta de proximidade. Só que eu vou passar para vocês também o outro lado. É muito difícil também a gente fazer por aqui e não ter o retorno, às vezes não ter o aluno ali, não ter a dúvida, ou ter aquele aluno que entra, fica com o celular ali, mas está vendo outra coisa, trabalhando, não está com o caderninho ali anotando, porque aí perde, né? Aí a gente não consegue essa interação. Às vezes eu falo, mas quanto que deu tal coisa? Se vocês não estão ali acompanhando, se perde. Aí, assim, aí realmente vai ser uma coisa bem chata a disciplina, vai ter as aulas, eu não assisti, vai ter as aulas síncronas, ninguém vai participar. E lá no final vai ter um projeto, vocês podem pegar aí os exercícios que a gente vai fazendo e resolver, mas não sei, eu acho que o ganho é pouco. Acho que a gente tem muito mais aproveitado a disciplina. E eu estou sempre à disposição, sempre tive, tanto na coordenação quanto na como docente de disciplina. Então, essa parte, assim, eu não quero essa reclamação de vocês, tá? Podem reclamar de outras coisas, mas eu queria que, da parte de vocês, vocês usassem bastante. Eu sei que normalmente a disciplina começa bem, começamos bem, todo mundo, aí ela vai se perdendo no meio, enfim, normal, mas aqui no EAD é mais difícil segurar. Mas vamos marcar atividades fora do horário. Mas eu não consigo ir, tá ficando ruim o horário na sexta-feira, vamos marcar um outro horário, vamos marcar à noite. A gente marca, a gente conversa e tenta fazer bem próximo. Então a gente vai dividir nossas aulas em aulas síncronas e assíncronas, mas a maioria das sextas-feiras eu vou ter esse espaço aqui com vocês. Vão ter sexta-feira que vai ter esse espaço para tirar dúvida, para apresentar um conteúdo, para resolver uns exercícios que eu vou passar para vocês. E vão ter sexta-feira que é realmente para vocês me trazer o que vocês já resolveram dos projetos, dos exercícios referente ao dimensionamento. E se não aparece ninguém ou se não tem dúvida, não tem aula. Então fica aquele clima. Eu abro, entro, eu gravo, fica 5 minutos, não tem nada, eu fecho e a gente vai embora.
Então, vamos evitar esse tipo de aula e vamos aproveitar bastante. Como é que vai funcionar, então? Eu uso a plataforma do Moodle, né? Vamos ver se eu consigo projetar aqui para vocês. Estão vendo o Moodle ainda. Então, essa aqui é a cara do Moodle lá, né? Quando vocês entrarem no Moodle, vocês vão ver essa cara aqui. Então, eu tenho aqui o nome da disciplina, um textinho aqui só para mostrar. E aqui informações gerais da disciplina. Vai ter essa aula lá. Essa aula que eu estou gravando, eu vou colocar um linkzinho depois que a gente terminar ela aqui embaixo, para quem não participou assistir. E aqui tem uma das primeiras informações importantes, que é o plano de atividade da disciplina. Então, clicando aqui, vocês já vão ter noção de como vai ser a disciplina aí durante o semestre. Aqui tem tudo, de verdade, tudo que a gente vai ver todas as semanas. Então, a gente dividiu aqui em 16 semanas. Ah, Brito, mas não são 18 semanas? São 18, mas eu deixo 2 porque às vezes precisa. Principalmente para entrega de projeto, tá? Às vezes fica corrido e a gente não consegue desenvolver no tempo que eu coloco, então eu já deixo essa folga ali para garantir. Então a gente está nessa primeira semana, que vai do dia 24 e 28. Então vocês já percebem de cara que a gente não trabalha só com o dia da aula, tá? Ou não é só hoje que a matéria funciona. É só no dia que eu vou lá e já vai. Não. A gente aqui trabalha com semanas. E as semanas, elas são divididas assim e tem os dias de aula síncrona. Todas as aulas síncronas vão ser nesse nosso horário de aula, exceto alguma combinação que a gente fizer lá no grupo e marcar um outro dia, por exemplo. E as aulas assíncronas são aulas que já estão no Moodle, ou eu vou colocar no Moodle, gravadas sobre os conteúdos aqui apresentados. Por que eu prefiro fazer assim? Normalmente, gravar uma aula com o aluno, né, síncrona, assim como apresenta, acaba ficando uma aula extremamente longa, aula de 2 horas, enfim, imagina a gente que nossas aulas são de 4 horas. E depois o aluno que quer ver, ele não consegue, não é assim que funciona esse tipo de ensino, tá? Eu vejo por outras universidades como é que estão fazendo. Então, o que eu faço aqui? Aulas curtas, de no máximo 30 minutos. Então, sempre que você vê um conteúdo novo lá no Moodle, você vai saber que a aula tem mais ou menos 30 minutos. Então, é aquele tempo que você vai sentar com o caderno ali, anotar como se fosse na aula e depois, na semana, na sexta-feira, a gente vai ter aula síncrona. E aí sim, vamos tirar dúvida, vocês, com as anotações de vocês, vão poder esclarecer algum ponto que ficou na dúvida, e aí a gente vai tocando a disciplina assim. Então, por exemplo, aqui hoje a nossa aula é essa apresentação, mais unidades básicas da ET. Então, vou mostrar para vocês, conforme a gente for conversando aqui, essas unidades básicas da ET. Tudo bem, Brito, mas e essa aula síncrona, como é que tá? Então, ela tá aqui, ó, se vocês voltarem aqui no Moodle, elas já vão estar aqui num tema que eu coloquei aspectos gerais sobre o tratamento de efluentes. Então, aqui eu tenho a videoaula. Se a gente fez alguma aula ao vivo sobre esse tema, eu vou colocar aqui nessa tagzinha aula ao vivo, que seriam essas aulas síncronas. E os slides da aula estão aqui nesse campo slide. Então, tá tudo organizadinho aqui. Brito, eu quero assistir a aula então. Então, você vem aqui, clica, vai abrir um link lá no YouTube para assistir a aula. Pego esse meu esgoto, coloco dentro então, de uma tem estufa aqui a 100, 110 aula, graus tá para vendo? evaporar a água. O mesmo esquema, né? Eu gravei no OBS também. Vai ter uma aula que vai ter as lousas aqui do lado. 24 horas já evaporou, eu tudo tiro. Bem. Então, tudo explicado lá. E os slides estão aqui também e as aulas síncronas estão aqui. Aí na outra semana, tá vendo? O meu curso está praticamente montadinho aqui no Moodle, mas vocês vão obter ele devagar, né? Conforme for passando, vocês vão obtendo ele. Então, tem aqui a parte de preliminar, balanço de massa, a prova, sistema australiano, lagoa facultativa, lodo desativado. Então, é um Moodle bem extenso. Eu tenho costumado ver alguns Moodle de outras disciplinas que é meio que uma coisa só, tudo amontoado. Aqui não, aqui a gente consegue dividir para organizar melhor, inclusive, o estudo de vocês. Depois vocês vão ter até uma caixinha aqui do lado que vocês vão conseguir clicar se vocês já viram o vídeo, se não viram. Então, recomendo usar para vocês conseguirem aí ter um bom desempenho na disciplina. Então, vamos voltar aqui para atividades da disciplina. Então, a gente tem aqui, a semana que vem, por exemplo, vai ser gradeamento e caixa de areia.
Então, a gente precisa ter esse conteúdo antes de ter uma aula síncrona, tá? Porque senão vocês não vão saber. E depois que vocês fizeram aqui, gradeamento e caixa de areia, nessa semana, o que vai ter lá no conteúdo sobre gradeamento e caixa de areia? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Ó, tratamento preliminar. Gradeamento vai ter uma aula de conceitos e definições, vai ter uma aula de parâmetros de projeto e dimensionamento, vai ter uma outra aula de isso sobre gradeamento. Caixa de areia, conceitos e definições, e caixa de areia, parâmetro de projeto e dimensionamento. Depois vocês vão ter os slides e o primeiro roteiro de dimensionamento aqui, ó, dimensionamento e tratamento preliminar. Quando vocês abrirem aqui, vocês não vão estar vendo agora, mas depois vocês vão ver, vai ter um roteiro de exercício. Então, basicamente é projetar um tratamento preliminar para esgoto sanitário com as seguintes características. Tem o período de alcance, tem as vazões, aí tem o passo a passo que vocês vão fazer. Ô Brito, mas como é que eu vou saber? Como é que eu escolho? Tudo na aula. Há aulas gravadas, tem todo o roteiro, tanto de como é que funciona a questão de explicação de qual que é o conceito e também tem explicadinho como que eu dimensiono. Nas aulas de parâmetro de projeto de dimensionamento, eu uso essa lousinha e a gente vai passo a passo. Então, vocês vão ter que vir aqui e resolver isso. Resolve, passo 4, passo 5, e vai fazendo, dimensionando, terminei. Beleza. Então, nessa semana, como vocês olharam ali no calendário, né, é para a gente trabalhar a parte de gradeamento e caixa de areia. E o que a gente vai ter na outra semana? Semana 3. Na nossa aula síncrona, vai ser a aula que vocês vão falar, Brito, ó, estou com algumas dúvidas aqui no gradeamento, tá vendo? Esse ponto aqui não deu certo. Ô, Brito, você podia explicar aquele passo onde faz tal coisa aqui no dimensionamento? Explico, vamos trabalhando e vamos fazendo assim. Então, é assim que a gente vai levando a disciplina, tá? Mesma coisa, vai ter uma aula de reações cinéticas. Aí eu vou ter uma outra aula síncrona, que a gente vai trabalhar dúvidas sobre basicamente esse projeto inicial, ou se vocês tiverem dúvida de cinética das aulas, e aí eu vou liberando para vocês dessa forma. Semana 5 vai ter mais aula, depois na semana 6 vamos ter uma resolução, na semana 7 já vamos ter uma prova, e assim por diante. A partir da P1 começa a ficar mais interessante, porque é o dimensionamento dos sistemas. Então vai ser a semana vai ter as aulas do sistema que vocês vão projetar e uma aula de dúvida do sistema. Aí na outra semana, outro sistema, aula de dúvida, outro sistema, aula de dúvida. Então vai ficando mais prático. Esse começo aqui, como é um pouco mais conceitual, às vezes umas aulas de dúvida, nessas aulas síncronas, vão ficar meio... não vai ter assunto para falar. De repente vocês resolveram tudo aqui sobre gradeamento, na outra semana já não vai ter muita dúvida. Enfim, eu não sei. Só estou jogando aqui para explicar o que pode acontecer. Estão todos ouvindo, né? Tudo certo. E assim a gente vai tocando a disciplina, pessoal. É o terceiro semestre que eu estou dando ela. Tem funcionado. Mas é aquilo, né? Cada semestre é diferente. Os alunos são diferentes, o aprendizado é diferente. Então a gente vai trabalhando de forma a adaptar isso e não ficar dúvidas e tentar fazer da melhor forma. O que mais que a gente pode ver aqui? E tem uns slides, né, que eu vou deixar para vocês, então vocês vão ter todos os slides. Como é que funciona as avaliações, que normalmente são informações importantes que vocês precisam ter. São duas avaliações, uma prova, vale 50% da nota, e um projeto final, que vale 50% da nota. Ou seja, são duas avaliações. Na disciplina que eu dou presencial, né, a gente consegue fazer um projeto para cada sistema desse. A gente faz um projeto completo preliminar, faz um projeto completo do sistema australiano, faz um projeto completo de lagoeirada, faz um projeto completo de lodos ativados, faz um projeto completo de reator UASP. Na aula presencial a gente consegue fazer isso porque a gente trabalha muito em sala de aula e vocês conseguem trabalhar muito projeto em sala de aula.
Tentei fazer isso no R1, não deu certo, não dá, é muita coisa. Vocês têm outras coisas, é tudo muito... O EAD acaba ficando muito por conta de vocês e às vezes não ter o tempo da sala de aula ali prejudica. Então, também para vocês não saírem prejudicados na formação, eu decidi fazer um projeto, só que um projeto completo. O que é um projeto completo? Ele vai ter o preliminar composto por grade grossa, grade fina, caixa de areia, medidor partial e um tratamento secundário. Aí vocês podem escolher. Vocês vão escolher, vou fazer o meu então de lagoa. Não, vou escolher um lodo desativado, vou escolher um ASB. E vocês vão escolher em função do quê? Em função do município. E cada trio, então vão ser 3 pessoas no grupo, cada trio vai escolher um certo município e vai falar, olha, eu vou fazer o projeto de tratamento de efluentes desse município. Então, aí vocês vão ter que projetar vazão, vão ter que projetar o crescimento da população, calcular vazão, verificar qual que é a eficiência que tem que ser alcançada de acordo com a lei do município. Então, se for o estado de São Paulo, tem a portaria, se for em Minas, tem outra portaria. É atender a legislação, né? Quanto de eficiência tem que ter o sistema. E a partir disso, eu falo, então vou escolher um sistema australiano. Atende, ótimo. Não atende, Brito. Então eu vou adaptar, vou pôr uma lagoa aerada seguida de uma lagoa de decantação. Beleza. Atendeu a lei? Atendeu, então beleza. Então, eu quero escolher um sistema mais moderno, porque o município é mais restritivo, o estado de São Paulo, sei lá, tem que ter mais de 80. Aí você pode escolher. Então, escolher um lodo desativados, que é um sistema mais elaborado, mais difícil. Tudo bem, pode escolher. E isso vai ficar para cada trio trabalhar com isso. A resolução dos exercícios é individual, eu não cobro entrega, nada, mas eu acho que é importante cada um ter uma planilha com tudo dimensionado, com preliminar dimensionado, com o sistema australiano dimensionado. Isso não é para a disciplina, tá? Isso é para a vida de vocês. Então, assim, para a disciplina eu não vou cobrar, então pode não fazer, vocês podem simplesmente não fazer e lá no final só fazer o projeto, escolher um, tudo bem. Agora, para a vida de vocês, eu recomendo vocês fazerem de todos, montar uma planilha que resolva tudo, que depois, um dia que vocês estiverem dando consultoria, aparecer uma dúvida, você vai lá e substitui só o valor e já vai ter um pré-dimensionamento das suas unidades. Então, eu recomendo muito que seja feita dessa forma, tá? Para não ter problemas ali de falta de conhecimento mesmo, né? De chegar lá no futuro formado e vocês não ter tido essa experiência de fazer os projetos. Então, dimensionamento vocês vão fazer. O projeto é só um. Então, vocês vão dimensionar todos esses sistemas, mas o projeto final é um só. Vocês vão ter que entregar memorial de cálculo, vão ter que entregar planta, com cortes, com detalhes. Tudo isso a gente vai vendo durante a disciplina. Então, não é no primeiro dia de aula que eu vou explicar como é que vai ser tudo isso, mas... enfim, é uma coisa que vocês vão apresentar. Tanto é que eu coloquei uma aula aqui que eu vou fazer a apresentação, tá vendo? A apresentação pelo professor do projeto final da disciplina. Estou adiantando aqui para vocês, mas lá eu vou mostrar, eu vou dividir os trios, vou pensar em qual município, para daí vocês terem aí de 15 a 20 dias para desenvolver o projeto final. O projeto final é o memorial de cálculo, é as pranchas e um vídeo de no máximo 10 minutos explicando tudo, como se fosse uma apresentação de seminário. Então, vocês pode apresentar pode apresentar os 3, pode apresentar, cada um faz uma parte, enfim, tanto faz. Mas explicando, olha, nos projetos escolhemos esse processo por conta disso, então o processo é definido dessa forma, a vazão calculada foi essa, o gradeamento que a gente adotou foi esse, e aí explicando esse passo a passo do projeto. A data final de entrega está aqui, a data da prova da P1 está aqui também. É no dia da aula síncrona da semana 7, né? Então será no dia 9. Tem lá no nosso plano de ensino no site também, no sistema acadêmico, tá tudo lá certinho essas datas. Aí aqui tem umas observações, né? Como é que vai funcionar a prova especial? Então a prova especial tá tudo explicadinho aqui. Será realizada no dia 17/9, às 14 horas. Nesse dia horário, a gente realizará uma avaliação referente a P1, ou vai ter esse prazo a mais para apresentar o projeto. Ô, Brito, eu não entreguei projeto. Você vai me dar uma prova para passar na disciplina? Não. Você não entregou o projeto, você vai ter um tempo a mais para entregar o projeto, valendo já como prova especial. Então, essa é a regra. Não existe prova para substituir projeto. Não, Brito, eu perdi a P1. Não fiz. Posso fazer outra P1? Pode. Nesse dia aqui eu vou te dar uma outra P1 para fazer.
Aqui eu fiz as regras. E a prova final vai ser na outra semana, no dia 24, às 14. A mesma coisa. Brito, fui para a final porque eu não quis entregar o projeto. Tá bom, a sua prova final é entregar o projeto. Tá bom? É assim que funciona. Ou aquele que você tirou a menor nota. Ah, Brito, fiz um projeto que mais ou menos aqui, mas fui para a final. Tá bom, então você melhora o seu projeto, que o teu projeto, a tua avaliação final vai ser o projeto reavaliado. Entendeu? Então vai substituir como se fosse substituir na menor nota ali. Então vou deixar bem claro aqui para vocês, pessoal, para não ter dúvida, tá? Eu quero uma prova e um projeto feito. Não dá para escapar disso. Vão ter que fazer projeto. Voltamos aqui. Vocês têm alguma dúvida até agora, pessoal? Bem tranquilo, Rafael. Tá ótimo. Mais alguém quer falar alguma coisa? Entendeu a ideia da disciplina? Ô Brito, esses grupos é você que vai fazer ou a gente que Não, vai... vocês já podem ir pensando já nesses trios já. Conta de Beleza. vocês, tá? Mais alguém quer fazer algum comentário? Tudo bem? E a aula de hoje, pessoal, é uma aula bem assim, realmente para a gente conversar, para a gente se conhecer, para vocês entenderem o que vocês vão ver na disciplina, tá? Então pode ficar à vontade, se quiser perguntar agora, vamos conversando. Temos tempo. Ô Brito, Diga lá, Hugo. o conteúdo do Moodle você vai soltando aos poucos, né? Lá. Vou soltando aos poucos. Conforme vai avançando na disciplina, eu vou soltando lá para vocês não ficar louco, né? Naquele monte de coisa lá e achar que vocês vão conseguir fazer isso devagar. Vou colocar a opção para vocês marcando ali do lado o que foi feito, o que não foi feito. E assim tem funcionado. Então tem funcionado. Vamos ver se vai funcionar. Acredito Certo. que vai dar tudo certo também. As avaliações a avaliação é no Moodle, então vou colocar lá uma hora para começar a prova, para encerrar. Vocês têm aí 2 horas para fazer durante, sei lá, coloco aí normalmente um fim de semana. Então na hora que você senta para fazer, você tem aquele tempo, mas não precisa ser no horário da aula propriamente dito. Então vocês vão ter vai ser nesse formato a nossa avaliação. Beleza? Então, beleza. Vamos então para um segundo tópico da nossa aula aí, já também indo para uma parte mais interativa aí. O que vocês esperam? Não, o que vocês esperam não. O que vocês sabem, o que vocês imaginam do funcionamento do tratamento de efluentes no geral, assim? Como é que vocês pensam que funciona? Como é que vocês imaginam que para quem já conhece, pode falar da experiência que tem. E para quem não conhece, o que vocês imaginam que realiza, por exemplo, o tratamento? O que faz com que meu esgoto fique um tempo num sistema e saia de lá tratado? Vocês têm essa noção? Já visitaram, conhecem, já viu alguma coisa algum dia? Alguém quer fazer algum comentário? Eu acho que o tratamento de efluente ele serve para tentar tirar o máximo de matéria orgânica para o efluente poder ser recolocado num curso d'água sem que afete, sem que aconteça, por exemplo, eutrofização depois por conta da matéria orgânica que tem lá dentro. Perfeito, Letícia. Exatamente isso. O que acontece quando a gente joga esgoto sem poluição, um esgoto poluído num curso d'água, né? Então já foi apresentado. Você tem aquele modelinho de Streeter-Phelps, certeza que vocês viram em poluição? Tem um ponto de lançamento, você vai ter um consumo de oxigênio do teu sistema. Esse consumo de oxigênio vai levar ali a morte da comunidade que está ali, além de gerar um aumento também da proliferação ali de algas e tudo, que pode gerar um déficit ainda em alguns períodos de oxigênio, causando basicamente a morte do curso d'água, né? Então, se vocês lembrarem lá, daquele modelinho Streeter-Phelps, né? Você tem aqui o lançamento, aí depois o oxigênio cai, depois tem uma zona de recuperação e ele volta. Então, seria a curva de oxigênio dissolvido aqui no caso. Isso é o que acontece na natureza. Então imagina o seguinte, vamos pensar o rio Tietê em São Paulo, que eu acho que é um rio referência, todo mundo conhece, sabe que é um rio poluído. O que acontece naquele trecho da marginal do rio ali em São Paulo?
Ele é um rio que está morto. Ali você não tem vida nenhuma. É um rio que tem uma concentração de oxigênio aqui próxima a zero ou zero. Então você não consegue ter nenhuma vida aquática, você não consegue ter nada ali funcionando. Só que o que acontece quando você vai para o interior de São Paulo, onde é o rio Tietê, ele abastece, ele banha alguns municípios. Alguém conhece, alguém já viu o interior, ou já conhece o município que tem esse rio que banha ali? Que banha assim, que passa na margem de algum município? Ali o rio é limpo já, né? Na região de Barra Bonita, por ali. Já é limpo, exatamente. Não é tão longe, tá? Eu conheço muita região já do Noroeste Paulista, região de Presidente Prudente, Araçatuba. E lá, em Araçatuba, o rio Tietê é fonte de abastecimento da cidade, da cidade, assim, ela é usada como manancial para abastecer. Então você vê que naturalmente, de forma natural, né, sem precisar de ações nenhuma, ações naturais que tem ali, você tem essa recuperação. O curso d'água consegue recuperar. E por que ele consegue recuperar? Quem faz essa recuperação? Vocês lembram? Lá de poluição? Questão da autodepuração do rio, né? Ele mesmo Autodepuração. consegue se purificar. Perfeito. Essa é a palavra, autodepuração. O que seria então? Você tem ali micro-organismos, bactérias, que é inclusive as bactérias que vão consumir esse oxigênio enquanto vai degradando a sua matéria orgânica. Então, se você tem lá uma quantidade de matéria orgânica aqui, conforme o oxigênio vai sendo consumido, a matéria orgânica vai sendo consumida junto também. Por quê? Porque se eu estou degradando meu rio, jogando poluente, ele vai achar alguma forma de equilibrar. Como? Crescendo alga, crescendo macrófita, crescendo bactéria, desenvolvendo micro-organismos. Só que isso é um problema quando está em desequilíbrio, porque você começa a faltar ali esse oxigênio dissolvido e essa falta de oxigênio dissolvido causa ali, a morte de tudo que tem vida aeróbia ali no teu sistema. Então, se a gente sabe que ele recupera naturalmente, então por que a gente não joga tudo no rio e o rio recupera? É porque tem uma parte ali que é a mistura ainda, né? Você tá com a parte poluída até ele recuperar, e tem rio Exatamente. que não tem tamanho suficiente para recuperar também. Você precisa de um tamanho. Vocês imaginam todos os municípios do Brasil, um joga aqui, outro joga ali a 2 km na frente, outro joga 5 km na frente, você vai ter um rio que você não tem uma água com qualidade nunca. Então, assim, fora que ambientalmente, assim, essa visão ambiental, eu sei que vocês têm, todo mundo tem, mas eu penso na visão realmente se o rio faz isso, por que a gente então não deixa? Não pode, porque você imagina, se toda a indústria decidir fazer isso, todo município, então não pode. Não pode, a gente tem que ter o tratamento. E o que o tratamento faz, pessoal? O tratamento, ele basicamente pega isso aqui que o rio faz naturalmente e insere numa coisa que a gente chama de reator. Ou seja, quando a gente pensa em tratar efluente, a gente pensa em remover matéria orgânica, remover também outros componentes, nitrogênio. A gente pensa na remoção também de fósforo. A gente pode remover algum patógeno, né? Então, toda essa remoção que a gente pensa aqui no nosso sistema vão ocorrer no que a gente chama de reatores. E esses reatores é o que a gente projeta, é o que a gente aprende durante toda a disciplina, porque existem números, conforme os anos vão avançando, vão surgindo os novos modelos, e a gente vê os convencionais, os que estão bem consolidados na literatura, que são sistemas compostos por lagoas facultativas. A gente vê um sistema que é chamado de sistema australiano, que é basicamente uma lagoa anaeróbia mais uma lagoa facultativa. A gente vai ver no curso lagoas aeradas. A gente vê também no nosso curso. Aí tem dois modelos, tá, das aeradas. Tem as facultativas. E eu vou ter também as misturas.
Eu tenho também, como sistema que a gente vê no curso, de lodos ativados. E o último que a gente vê no curso é reator UASP. Então, tudo isso a gente vai ver no nosso curso, essas formas com que meu sistema consegue remover essa matéria orgânica, esse nitrogênio, esse fósforo dos meus efluentes. Aqui, vocês vão perceber durante o curso que conforme a gente vai andando, a gente vai aumentando o nível de sofisticação. Então, conforme a gente vai avançando nos sistemas aqui que eu dou nessa ordem, a gente vai aumentando no nível de complexidade, vai aumentando no nível de instrumentação, vai aumentando no nível de equipamento usados no sistema, vai aumentando o nível de mão de obra para fazer uma operação adequada desse sistema. Então, assim, é uma forma que eu escolho para a gente trabalhar tudo isso, para a gente aprender a utilizar o que naturalmente o curso d'água informa para a gente, né? O curso d'água faz naturalmente para a gente. Tudo isso dentro desses nossos reatores. E vocês vão ver que é isso mesmo, pessoal. Por quê? Porque quando a gente pega a lagoa facultativa, o que é uma lagoa facultativa? É um puta de uma lagoa que o meu esgoto entra numa ponta e sai na outra, e ele fica em torno aqui dentro de 40 dias para ele se degradar. Então, assim, é muito natural, é quase que um processo, é muito natural, não, é um processo natural, porque você vai ter insolação, você vai ter algas crescendo, as algas vão fornecer o oxigênio para o meio, o oxigênio vai ser consumido pelas bactérias que vão degradar a matéria orgânica, vão absorver o nitrogênio para crescimento, então é natural. Só que isso aqui, pensando numa região, por exemplo, metropolitana de São Paulo, regiões de alta densidade populacional, é inviável, porque você imagina você mandar todo o esgoto do município que tem que ficar numa represa por 40 dias antes de sair. Não dá. Por isso que as coisas, os sistemas vão sofisticando, eles vão ficando cada vez mais sofisticados. Então aí eu já tenho um outro sistema, que é a combinação de duas lagoas. Aí eu já tiro o fator dessas lagoas não ter nenhuma mecanização e coloco uns aeradores nela. Então essa lagoa aqui que fica 40 dias, quando eu coloco uns sistemas de aeração nela, esse tempo de 40 reduz aí para 6, 5 dias. Então, assim, de um negócio que já era de 40 foi para 5 ou 6 dias, já melhora, já é mais interessante. E aí a gente vai para outros últimos dois sistemas, que é lodos ativados, que aqui demora de 8 a 10 horas para fazer o mesmo tratamento que esse sistema aqui faria em 45 dias. Então, assim, tudo partindo daquele processo natural em que meu curso d'água ele consegue se autodepurar, porém, eu não posso deixar isso acontecer no rio. Eu penso numa engenharia que eu vou conseguir fazer todo esse processo dentro de unidades de reação, que no caso aqui são meus reatores, e esses reatores vocês vão ver durante o curso que eles começam de formas bem simples, são os sistemas de lagoa, indo até um sistema bem complexo, mais sofisticado, que são os reatores de lodos ativados, o reator UASP. Então é isso. Ah, Brito, mas eu já vi alguma empresa que tem tratamento químico, que eles jogam produto químico. Existe. Principalmente para algum tipo de efluente industrial, que vai ter algum composto que não é biodegradável. Então vocês vão ver na primeira aula, se eu tenho um composto que ele não é biodegradável, o tratamento biológico que a gente está vendo aqui, ele não é indicado. Então eu posso necessitar de uma parte ali que ela não é biológica, ela é uma parte de oxidação forte ou de coagulação, floculação. Mas quando a gente pensa em esgoto, que é o que a gente vai ver na disciplina nossa, eu nunca vi um sistema de tratamento de esgoto que não é composto por sistema biológico. Não sei, deve existir, mas eu desconheço, nunca visitei, não conheço município que tenha, todos são biológicos. Todos o sistema de tratamento da matéria orgânica e tudo são sistemas biológicos. Aí eles variam, então, são lagoas, outros que são lodos ativados, outros que são lagoas aeradas. E tem de tudo mesmo. Em Poços temos reator UASB. Quando a gente vai para São Paulo, em Campinas, a maioria dos sistemas nessa região é sistema de lodos ativados. Ali em São João, que eu conheço, são lagoas aeradas. Então, assim, cada município é um município que minha família que é Votuporanga. Lá sistema australiano. Então, vocês vão encontrar de tudo por aí.
Porque não tem regra. Cada sistema vai se encaixar bem para cada região, em função de diversos fatores aí. Certo, Brito, legal. Então, primeiro ponto, tudo que a gente for pensar de tratamento, a gente vai pensar que a gente vai trabalhar com tratamento biológico. Quando a gente pensar em remoção dessa matéria orgânica, nitrogênio, a gente vai pensar em sistema biológico. Mas o meu esgoto, quando ele chega na estação, ele não vem só material biodegradável, ele vem uma quantidade enorme de... Então aqui vem o esgoto, né? Ele vem uma concentração alta aqui de DQO, DBO, nitrogênio, fósforo. E também ele vem, tudo isso, né, que a gente colocou, funciona bem em remoção biológica, mas ele vem também com muito lixo. Vocês vão perceber isso quando vocês assistirem às aulas de gradeamento. O que é lixo? É um resto de plástico que acaba jogando na descarga e vai embora, um papelzinho, um saquinho, coisas assim, um fio de um palito que acaba escapando na pia, grãos de café que você às vezes lava ali, cai na pia e ele vai embora no ralo. Tudo isso chega na estação. Tudo isso chega na estação. E como tudo isso chega na estação, imagina um grão de café que chega na estação. Quem que vai degradar isso biologicamente? Quais micro-organismos, né? As bactérias que vão estar ali ou algo? Tudo? Nenhuma. O grão de café, do jeito que ele entra, ele vai sair. Um pedaço de plástico, do jeito que ele entra, ele vai sair. E isso é ruim, porque acaba poluindo o curso d'água onde ele vai ser lançado. Por isso que os primeiros processos de tratamento que vocês vão ver é composto por gradeamento seguido de estruturas que a gente chama de caixa de areia ou desarenador. Então isso aqui seria o sistema. Sempre, então, meu esgoto chegando ali, meu esgoto entrando na estação, eu sempre vou ter, em todas as estações, em todo o sistema, esse meu tratamento, que é chamado aqui de tratamento preliminar. E o que acontece nesse tratamento preliminar? No preliminar, tudo que for lixo, plástico, material mais grosseiro vai ficar retido aqui na minha grade. E tudo que for às vezes mais fino, algum pó, algum grão que acaba escapando do gradeamento vai ficar retido. Tudo que tiver comportamento de areia, né, parecido com areia, vai ficar retido nessa minha caixa de areia. Tudo dimensionável, tá, pessoal? A gente vai aprender a dimensionar grade. Vocês vão ver que existe dois tipos de grade, né? Normalmente uma grade mais grossa no começo e uma grade mais fina depois. Como é que dimensiona essa caixa de areia? Vocês vão ver passo a passo como é que faz. Para depois, esse efluente que sair daqui, aí sim poder ir para um processo que a gente chama de tratamento primário ou, né, secundário. Por que e ou? Porque o sistema de lagoa, por exemplo, quando o efluente sai daqui direto, ele vai direto para as lagoas, então eu não tenho nenhum tipo de tratamento primário. Já, por exemplo, quando o efluente vai para um lodo desativados, logo que ele sai daqui, ele pode ir para um decantador primário, só para remover o material que ele é biodegradável, porém ele tem dimensões maiores, que poderia demorar mais para ser degradado dentro de um tanque de aeração, então sedimento. Estou falando isso, pessoal, vocês vão ver tudo com detalhe, tá? Estou falando só para vocês entenderem. Então, depois desse sistema, ele vai para esse tratamento primário e ou secundário. E dentro deles estão todos aqueles que vocês viram lá, que é as lagoas e os reatores de lodos ativados e o ASB.
Então as lagoas são todas... As lagoas também são reatores, tá? Porque reator é tudo aquilo onde acontece reação. Mas normalmente a gente chama de sistema de lagoa, sistema de reator de louros ativados e reator UASB. Então é uma nomenclatura que a gente usa. Depois de tudo isso, é que eu vou ter condições de lançar esse efluente no curso da água. Isso depois de um processo de desinfecção, né? Que é para remover ali algum patogênico que pode ter no meu sistema. Então, olha que loucura. Tudo isso é para a gente pensar na remoção dessa matéria orgânica, que naturalmente ela aconteceria no rio, mas pensando na engenharia do processo, a gente tira isso do rio e joga isso para dentro de um reator, e existem inúmeros modelos de reator que a gente pode usar, desde os mais simples até os mais sofisticados. Porém, obrigatoriamente, antes de entrar nesses sistemas de remoção de fato da matéria orgânica ali, biodegradável, eu preciso remover o lixo do meu sistema, que é basicamente pelo meu sistema preliminar, que remove material plástico que tem altas dimensões e também materiais que têm comportamento semelhante à da areia. Saindo daqui, eu vou para o meu preliminar, para o meu primário, ou já vou direto para o secundário, ou vou para a combinação dos dois, um primário seguido de um secundário, para aí sim eu remover nessas lagoas ou nos reatores, remover DQO, remover nitrogênio, remover fósforo, reduzir a quantidade de sólidos no meu efluente, para daí sair um efluente com uma baixa concentração de DQO e DBO e poder ser lançado no rio. Aí quando isso for lançado no rio, a minha curva muda, né? Aquela curva aqui de cima, ó, que ela tinha esse comportamento, o que vai acontecer? Quando você faz aqueles estudos de autodepuração, né? Você já vai lançar, só que ela vai basicamente fazer quase nada. Por quê? Porque tudo que era para ser degradado, já degradou. Então você tem ali um déficit de oxigênio muito pequeno. Vai sobrar realmente só alguma coisa residual ali que escapou, mas normalmente muito pouco. E esse pouco não causa impacto, porque em poucos metros ele já vai ter recuperado, em poucos quilômetros ali, e o rio já vai ter qualidade suficiente para conseguir abastecer uma outra cidade, usar para água de abastecimento e assim por diante. Pessoal, entendeu? E o que é o nosso projeto final? É isso, tá? É vocês ter conhecimento. Então, não o projeto final. Qual que é o projeto final da disciplina? Qual que é como é que chama? Qual que é? Enfim, estão usando hoje uma palavra para medir aprendizado e... competência. É isso. A palavra é competência. Qual é a competência que vocês, quando terminar minha disciplina, tem que ter? Sim, obrigatoriamente tem que ter. Vocês têm que conseguir enxergar um resíduo, saber qual sistema escolher e saber projetar tudo isso aqui, todo esse ciclo aqui. E conseguir entregar um efluente sem poluente, não poluente, né? Ou com baixa carga de poluição que pode ser lançado no curso d'água. Esse é a competência que vocês vão ter que ter quando sair dessa disciplina. Beleza? Então, assim, tudo que vocês for pensar é para isso. Vocês vão ver que vai ter umas aulas de cinética durante o curso. Cinética, balanço de massa. Por quê? Porque todo esse sistema biológico, né, que a gente trabalha, todo esse tratamento biológico, ele é feito por micro-organismos. E a gente precisa conhecer eles, precisa saber como eles gostam de trabalhar, a gente precisa saber quais as melhores condições de trabalho para ele, porque não adianta nada a gente ter tudo dimensionado e a gente não conseguir fazer com que a vida microbiana ali, que as bactérias trabalhem ali em sintonia e consiga trabalhar com uma boa relação e fazer o papel delas, que é basicamente degradar esse poluente para crescer e para obter energia para se manter vivo. Então as bactérias fazem isso, fazem esse tratamento para a gente, basicamente para crescer e para se manter vivo. Então assim, a gente precisa conhecer de cinética, precisa conhecer do crescimento delas, precisamos conhecer de tudo isso. Por isso que a primeira parte da disciplina é basicamente tudo isso, para depois a gente aprender a projetar, que é a parte mais fácil. Toda a parte de cinética que vocês verem, toda a parte de equacionamento, de como é que funciona esse crescimento, essa taxa de consumo do meu poluente por essas bactérias, tudo isso é parâmetro de projeto dos reatores. Vocês vão ver tudo isso que a gente vê na primeira parte da disciplina, vocês vão aplicar na segunda parte. E por que eu dou isso na disciplina?
Normalmente os cursos que a gente vê usualmente dessa parte, principalmente no curso mais de engenharia civil, que não tem essa parte biológica tão forte como a gente tem, acaba não passando. E como não passa, depois você instala um sistema e o sistema às vezes dá um problema, você não consegue entender o porquê que ele está ocorrendo esse problema. Você não consegue tomar uma decisão. Oh, mas o que está acontecendo que eu não tenho mais degradação? De repente você não tem condições adequadas de crescimento ali da tua biomassa. Como você não tem condição adequada de crescimento, elas não estão crescendo. Se elas não estão crescendo, elas não estão consumindo teu poluente, consequentemente elas não estão degradando teu poluente. Não estão gerando uma eficiência boa para o sistema. Então assim, vocês têm que conhecer de cinética. Eu acho que o diferencial da engenharia ambiental é conhecer tanto a parte de projeto, que é o que a gente faz, que muitas engenharias fazem, saber projeto, e conhecer a bioquímica do negócio, conhecer a cinética do negócio. Isso só vocês sabem, de repente, um engenheiro sanitarista, enfim, mas que é quase a mesma coisa hoje em dia. Beleza, pessoal? Eu quero agora dúvidas, porque o que eu tinha para passar para vocês era mais essa motivação para vocês entenderem o que vocês vão sair daqui sabendo. Eu espero, né, qual que é o objetivo da disciplina, que vocês saiam sabendo, e as expectativas de vocês. Vocês esperavam isso mesmo? Vocês esperavam algo a mais? Ou vocês esperavam menos e vai ter mais? Eu acho que é exatamente isso. Eu tive projetos de efluentes descentralizados no semestre passado, né, uma optativa. Sim. Então, estou bastante familiarizado assim, com o assunto em si. Claro que, assim, Legal. uma vez em outra a gente esquece. Esse aqui que você está dando agora, assim, pela maneira de ver minha, é bem mais completo. Acho que eu vou aprender muito mais. Então, vamos para cima. É isso mesmo. É, exatamente. O descentralizado ele tem a mesma lógica, tá? É tudo tratamento, só que são mais simples, né? São sistemas menores. Aqui já gera uma complexidade maior, mas os conceitos, os fundamentos são parecidos, tá? Sim, correto. Mais alguém quer fazer algum comentário? Ô Brito, esse projeto aí vai ser como se fosse o projeto de tratamento de água no AutoCAD e Isso. os cálculos. Exatamente. Tá. Planta, corte, detalhamento, a parte de... E o vídeo, né? Que é uma coisa extra. Não sei se em tratamento de água tem o vídeo também. Uhum. Mas isso eu quero reunir com os grupos antes de vocês entregar. Eu quero discutir com vocês. Eu não quero ter surpresa no final, não, tá? Na verdade, o objetivo dessa disciplina não é reprovar ninguém. Não quero. Eu quero que vocês aprendam, eu quero que vocês saiam com essa competência. Só isso. Então vamos dedicar, vamos fazer certinho. Vai ter tempo. Eu sei que no final fica tudo muito corrido, mas, a gente vai ter quase um mês só para se dedicar ao projeto. Então vamos fazer devagarzinho que vai dar tudo certo. Tudo bem, pessoal? Ninguém quer fazer nenhum comentário? A gente pode encerrar, então. Eu já vou disponibilizar logo no começo da semana a próximo tema, né? Que é da semana que vem, que já é o preliminar. E a partir daí, então, a gente vai seguindo aquele cronograma. E qualquer dúvida, a gente vai conversando no grupo. Vai ser um meio de comunicação da gente, o grupo. Pode mandar, às vezes não vou responder na hora, mas eu vou responder. Se quiser falar no privado, porque está com vergonha de mandar alguma dúvida, manda no privado. Não durmam com a dúvida. Pergunte que assim que eu conseguir responder, eu respondo. Eu respondo mais rápido o WhatsApp do que e-mail, tá? E-mail eu demoro. Porque o e-mail é muito e-mail. Eu acabo tendo preguiça. O WhatsApp é mais rápido. Beleza? Bom, espero que vocês aproveitem então a disciplina. Estou à disposição. Tenha aí um ótimo fim de tarde e um bom fim de semana. Obrigado, Rafael, para você também. Obrigado. Valeu. Obrigada, hein, Um Brito. abraço.